Olá, bem-vindo ao Mundo em Português. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? Como que a gente pode reconhecer um pouquinho a ansiedade em nossas vidas e como que a gente pode tratar disso? Que soluções? Olá, é um prazer estar convosco esta noite no nosso programa, no qual vamos falar um pouco sobre um tema que preocupa o meu mundo e certamente pessoas que vivem fora da sua terra conhecem muito bem a palavra ansiedade. Eu trabalho já há 15 anos com imigrantes na Irlanda do Norte e reconheço que é um problema que pesa muito na mente de muita gente e hoje vamos falar um pouco sobre esse tema importante. Tenho comigo hoje o meu amigo, o Abrão Ford, e também o Marcos Perdomo. Olá, Olá, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ter a audiência de vocês, que vocês estejam interessados nesse tema. É um tema, como o Steven disse, muito relevante e espero poder ajudar um pouquinho com aquilo que eu tenho aprendido, estudado e vivido também, né? Como imigrante, eu mesmo, nesses anos. igualmente também sobre aquilo que Steven estava a apresentar, é muito interessante para falar sobre ansiedade e partilhar também junto com amigos que estão junto conosco aqui, vendo e acompanhando. E é muito interessante, é um prazer e alegria para partilhar junto com vocês essa ideia. Cada um de nós tem uma experiência diferente nesta área. Desde nossa infância até hoje, a ansiedade toca na nossa vida em várias formas e queremos trocar algumas experiências e também algumas dicas sobre de encarar e tentar resolver este problema. Certamente há coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa qualidade de vida. E antes disso, se vocês quiserem saber um bocadinho sobre nós, há vídeos na barra no nosso canal no YouTube, há vídeos a falar quem somos, vídeos curtos que podem saber um bocadinho mais sobre quem cada um de nós é. Fiquem à vontade, é um prazer estarmos aqui para servi-los. Muito bem. Ok, diga-me isto. O problema da ansiedade, você conhece os sintomas desta doença do século XXI? Porque, pronto, certamente vocês têm encontrado com pessoas que lutam com este dilema, mas, portanto, como que nós podemos reconhecer que há um problema em nós que, pronto, tem de ser resolvido e encarado? Eu posso primeiro, eu quando estava estudando, né, me preparando aqui para a nossa conversa, eu fiz algumas pesquisas e achei muito interessante uma coisa, eu achei alguns dados, eu acho que seriam importantes, eu gostaria muito de apresentar eles. A primeira coisa que eu achei, que é muito interessante, é um dado da Organização Mundial de Saúde, especificamente da Secretaria responsável pela Europa, que fala de ansiedade entre imigrantes. Porque quando nós falamos de ansiedade, existe... todas as pessoas de todos os países, né, de alguma forma, sofrem de ansiedade. Então existe uma média mundial, existe um número mundial disso, e que hoje fica em torno, para você ter uma ideia, de 5% a população mundial. 5% é mais ou menos uma pessoa a cada 20, né? Só para quem está vendo a gente poder ter uma noção melhor. Então, uma pessoa a cada 20 pessoas do mundo inteiro sofre de ansiedade. Agora, entretanto, algumas pesquisas têm mostrado que entre imigrantes, né, tem pesquisas que falam números diferentes, mas chegam a ter pesquisas que falam que 40% dos imigrantes sofrem de ansiedade. 40% é quase metade, ou seja, quase uma a cada duas pessoas. Né? Então, por exemplo, se você é imigrante, você é casado ou casada, né? Então é provável que ou você ou seu marido, né? ou você ou sua esposa sofram com ansiedade. Então, isso é um número muito importante, né? É algo então que se torna muito relevante a gente falar sobre isso, inclusive falando das diferenças, né, do porquê. E aí, eu só queria dar uma última informação, que eu achei também muito interessante, é que
para o imigrante, a própria situação da imigração, ela gera algumas ansiedades. E eles separam, né, na verdade, em 4 partes, né, que seriam as ansiedades que são geradas antes de você partir. A ansiedade pelo fato de você estar indo para um lugar onde você não conhece, para uma cultura que você não conhece, às vezes com uma língua que você não conhece, que você não está acostumado com aquele ambiente, você não sabe, de repente, se você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho, escola para os filhos, com rapidez. Então isso gera uma série de ansiedades. Depois tem o próprio período de trânsito, né, que é esse período onde você está viajando, que dependendo da condição que você viaje, isso também pode gerar ansiedade. O terceiro ponto é na chegada, ou seja, logo que você chega, né, as ansiedades que são geradas, porque você pode estar vivendo em situações muito difíceis, né, porque você recém chegou, você não conhece muito bem como que você está alojado, a questão de alimentação, como que você se desloca, porque é um lugar novo, né, você não tem muito suporte. E depois, com o tempo, a sua própria integração. E aí eu acho até mais interessante, talvez, para nós falarmos esse último ponto, porque ele fala das questões, condições de vida ruins, dificuldades em se aculturar. Aculturar, para quem não sabe, é você conseguir abrir mão da sua cultura, a cultura da onde você veio, e começar a se integrar e aprender e a ver o mundo da maneira como as pessoas no lugar onde você está vivendo agora veem. Questões ligadas exatamente ao trabalho, ao isolamento social, porque você não tem amigos, você não tem família, então você acaba se sentindo um pouco isolado socialmente. E por último, até uma iminente volta. Porque você pode também estar naquela de, então, mas eu vou ter que voltar, não vou ter que voltar, a situação está difícil, será que eu volto, será que não? E todas essas situações geram muitas ansiedades. Eu tenho certeza, eu ao ler isso aqui me identifiquei um bocado com isso. Então por isso que eu fiz questão de pegar esse documento, né? Porque eu tenho certeza que você aí, né, o Abraão, o Steven, que também já foi imigrante, né, já trabalhou em Portugal durante muitos anos, já passaram por isso, já sentiram... já se sentiram nessas situações, né? Desculpa então ter até interrompido, eu sei que não tem nada a ver com a pergunta do Steven, mas eu achei que era interessante, até para a gente ter uma introdução e refletir um pouquinho sobre isso, e também já contextualizar, né? Aqui eu tenho certeza que quem está aí assistindo em casa, que até o próprio Abraão, Steven, já pensaram, lembraram aqui de situações em que passaram e que essas situações geraram ansiedade. Então, desculpa, Steven, mas... Fica aí, né, essas Tenho toda a razão. A minha experiência é um pouco diferente, em que eu nasci na Irlanda do Norte e fui a Portugal há muito tempo atrás, sem a língua, sem conhecer ninguém, e portanto eu passei por aquela fase difícil de entender a cultura portuguesa. Acabei por amar a cultura e o povo. Não tem como não amar, na verdade. Mas no princípio foi uma experiência difícil, é um choque cultural. Agora, Abraão, viesse da África. Sim, eu sou da África, de Guiné-Bissau. E viesse para a Irlanda do Norte, a transição é totalmente diferente. Não é? Sim, totalmente diferente. Sim. Sobre a ansiedade, porque às vezes na vida, quando saímos de um sítio para o outro, como a minha viagem, saindo da Guiné-Bissau para a Irlanda, mas antes de chegar à Irlanda, é falta de conhecimento, porque eu não sabia se eu vou chegar diretamente ou não. Eu parei em Senegal durante 18 meses, mas isso poderia causar essa ansiedade dentro de mim de não saber como fazer, o que fazer e como agir nas diferentes situações. Mas com o tempo eu comecei a habituar a situações assim, mas eu acabei por vencer mais e mais essa situação assim que eu tô, né? É parecido, né? Porque eu e a minha família estávamos nos preparando, né? Estamos nos preparando para ir para Portugal e, entretanto, nós iríamos para Portugal no fim do ano passado e tivemos um convite de virmos passar um ano aqui na Irlanda do Norte. Então, nós viemos. Estamos aqui, já vai fazer um ano, tivemos agora que estender um pouquinho mais a nossa estadia, mas de fato isso começa e pode gerar uma série de ansiedades, que então, quando que vamos, como que vai ser, e aí também o fato de nós termos
saído do Brasil, viemos para a Irlanda do Norte, nos estabelecemos aqui, aprendemos a cultura, né? A coisa mais simples, né? Que só quem é imigrante, né? Que sabe como que é isso, que você não sabe a coisa mais simples do mundo, assim, onde fica o mercado, você não sabe, né? Eu preciso comprar um remédio, como que é o nome desse remédio em inglês, coisas assim simples, e que pensando que vamos passar de novo por isso. Ou seja, agora que a gente já estamos, podemos dizer que estamos adaptados ou mais adaptados, a gente daqui a pouco deixa a Irlanda do Norte, indo para Portugal, tendo que passar por esse processo de novo, principalmente com filhos, e como eu falei, por exemplo, uma das preocupações que é escola, arrumar escola para os filhos se integrarem na escola, serem bem aceitos, se sentirem adaptados. Então, passar por isso, né, mais de uma vez é difícil, né? E também essa coisa de rejeição é uma coisa importante. Que a pessoa que viaja vê uma esperança de transformar a vida, mas quando chega num país estrangeiro, pensa assim, não fala a língua, sou diferente e sinto a diferença, e também sinto que não é aceito por muita gente. E, portanto, eu reconheço que há muita gente que tem chegado à Irlanda nesse momento da vida, nossa história e os problemas do passado se fecham. Porque tem medo da reação das pessoas. E outra coisa que pesa muito na mente de muita gente é preocupações sobre os filhos. Sim. Portanto, como que eles vão estar na escola, serão bem aceitos, vão aprender a língua, o futuro deles será cá, será em Portugal. E, portanto, há muita coisa sobre emprego, sobre a saúde. E eu tenho descoberto muita gente que quando tem uma pequena doença, por exemplo, ficam muito preocupados, porque não confiam neste tema, não conhecem este tema da saúde. E depois, portanto, falam com os pais em Portugal, ou Guiné, ou Brasil, pessoas trocam opiniões através da internet, e depois a mãe, que está à espera de um bebê numa terra estranha, tem preocupações diferentes. Então, as ansiedades, portanto, são abundantes, não é? Sim. E a ansiedade é mesmo isso. Eu peguei até um outro artigo, um artigo da Revista Brasileira de Psiquiatria, que fala sobre transtornos de ansiedade, do ano 2000, e que ele começa conceituando, né? E ele diz que a ansiedade é um sentimento vago e desagradável de medo, apreensão, caracterizado por uma tensão ou desconforto derivado da antecipação do perigo ou de algo desconhecido ou estranho. Para quem é imigrante, tudo é desconhecido ou estranho. Então, assim, realmente a chance, a possibilidade de se desenvolver uma ansiedade, né, é muito grande. Né? É muito grande. E diga-me, como que alguém pode encarar esta realidade com uma atitude positiva, alguma coisa que pode ajudar alguém que vem de fora? Qual é a atitude que eles devem tomar para si próprio, para com a família? Como que pode aliviar o processo de integração num país estranho, como a Irlanda, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, Steven. É uma boa pergunta. Claro. Porque a grande verdade é que, como nós estávamos já a falar aqui antes, essas situações todas geram ansiedades, e isso é normal, né? Geram preocupações e tudo, e é normal, até porque nós queremos, e quem imigra o faz porque quer uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, né? Uma condição melhor de vida. Então uma pessoa, obviamente, quer ter um controle sobre a situação, e esses desconhecidos geram alguns desconfortos, mas a questão mais importante é a gente entender, acho que até a nossa ideia hoje aqui é tratar disso, é da ansiedade quando vira um problema. Não é aquela ansiedade que é simplesmente esse desconforto, mas a ansiedade como algo que se tornou um problema e que começa a dominar a vida da pessoa, ou seja, que impede a pessoa, que nem o Steven falou, isso começa a gerar dificuldades. Uma delas é exatamente isso, né? Como você disse, Steven, de que a gente começa a se sentir inseguro porque não sabe se as pessoas vão nos aceitar bem, se nossos filhos vão ser bem aceitos, e aí até aí é normal, uma insegurança normal, mas quando a gente começa a evitar o convívio social por esse receio, isso começa a se tornar um problema, porque é de verdade, como que você vai ser aceito se você também não está no convívio social? É verdade. Você precisa estar convivendo. Então a gente precisa perceber e estimular você que está aí nos vendo
a perceber esse ponto, onde algo que é comum, esse desconforto que é comum, deixa de ser algo que é comum e começa a se tornar um problema e uma dificuldade para você, uma ansiedade já maior. Eu sou sincero em dizer assim, respondendo até uma pergunta que você tinha feito antes, né? Em geral, quando eu estou muito ansioso, isso está começando a se tornar um problema, uma característica minha é que eu começo a ter dificuldade de dormir. E eu não sou alguém que tem dificuldade de dormir. Eu não tenho dificuldade de dormir. E eu começo a ter dificuldade de dormir. Eu começo a dormir mal, eu acordo muito cansado, acordo com o ombro todo tenso, né? Acordo dolorido, né? Isso é uma característica minha quando eu estou passando por momentos de ansiedade. Outra coisa que a minha esposa até fala, né? A Andressa fala sempre, é que eu começo a fazer dancinha, eu não consigo ficar parado, eu começo a ficar agitado e eu tô num lugar e eu começo a ficar de um lado para o outro agitado e ela fala que eu tô fazendo dancinha. Isso é uma característica minha. Sim. E de facto, pronto, aquilo que passa aqui na nossa mente passa para o corpo. E portanto o corpo paga. Sim. E outra coisa que noto também, que alguém disse que gêmea de ansiedade é a solidão. Que pronto, quando a pessoa fica ansiosa, começa a se fechar e retirar-se para um cantinho. E isso, portanto, cria mais problemas ainda. Sim. Então, essa falta de contacto social com outros, portanto, aumenta o nível da ansiedade e começamos a ver coisas que não são reais. E, portanto, inventar um ambiente que, pronto, é um desafio enorme. Por exemplo, pensando sobre a tua vida, tu chegaste aqui de Guiné, pronto, Irlanda, tudo é muito diferente, clima, comida, nada, que pessoas. Isso, é igualzinho a Guiné, não é? Não, sim. Em termos de, pronto, essa coisa de solidão que a ansiedade provoca, a sua experiência, como é que foi? Pronto, hoje tens muitos amigos. Sim. Foi fácil criar amizades? Não foi fácil. Principalmente quando eu cheguei em Senegal, língua diferente, porque eles falam de duas línguas, francês e outro que se chama Wolof. Eu não percebi nada, nem para comprar o pão. Chega para comprar o pão. Fome. É só indicar dedo, é isso, mas não conseguia chamar e pão assim. Foi muito difícil, mas com o tempo eu criei amizade, indo visitando os lugares, animais, assim, e depois eu comecei a criar amizades assim com a gente, mas eu comecei a integrar na igreja que eu encontrei lá, integramento assim, eu comecei a habituar mais e mais, a ansiedade começando a se baixar mais e mais, mas quando eu cheguei aqui, não foi fácil, porque eu passava mais tempo, quase 4 horas de tempo sozinho, só na livraria estudando inglês. Eu entro na livraria 10 horas de manhã e só sair quando a livraria vai fechar. E até quando mulher disse, vamos fechar, é agora que eu comecei a desligar fones e tudo. Segurar passo assim, porque não foi fácil, nem amigo, ninguém, e só chega em casa e depois continuar mais com o computador, estudar, ouvir músicas, lendo livros, assim, fazer pesquisas. A minha vida era só sozinha, mas agora tenho amigos, como posso ver, Steve, e depois assim, Não, criar amizades é muito importante. E também outra coisa é que pronto, precisamos de língua. É verdade. No país onde a gente vai, é essencial que a pessoa aprenda a língua para poder criar essas amizades, não é? E ter essa atitude. Eu preciso sair de casa, eu preciso passear, ver o país, encontrar pessoas, mesmo pessoas da minha terra e também outros estrangeiros e trocar impressões e procurar ajuda quando estou com ansiedade. Uma outra coisa que eu acho importante, Steven, de as pessoas lembrarem, é que elas estão num processo de mudança, não é? Então elas precisam ter paciência. Ou seja, é preciso muita paciência, é preciso entender que, como eu usei o exemplo, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo quando converso com pessoas, é como um bebê que nasce. Então eu quando cheguei aqui e falava com as pessoas, eu falava assim, olha, me trate como um bebê. Ou seja, assim como o bebê não saberia nada, a coisa mais simples que
que você diz para uma pessoa, então, você precisa fazer isso? Ok. Não, para o bebê você tem que explicar como que você faz para ir lá, como que você pede, como que você consegue fazer. Então, você precisa de cada detalhe. Então, eu diria que a coisa mais importante que alguém que está imigrando precisa ter é paciência. A pessoa precisa entender que a velocidade vai ser diferente. Alguém que está imigrando, que já está na vida adulta, já tem a sua vida, estava acostumado a um ritmo de vida, seja social, seja, né, com seus amigos, família, seja de trabalho, seja do cotidiano mesmo, que era um ritmo mais acelerado, até porque o nosso tempo é tudo muito rápido, né? Mas quando a gente imigra, tudo isso diminui drasticamente. Então a gente precisa estar recomeçando num trabalho, às vezes até um trabalho diferente do que o que você fazia, então você está aprendendo tudo do zero, você está começando a construir novos relacionamentos, novas amizades, também é tudo do zero, você está começando a conhecer a vizinhança, os seus vizinhos, e também é tudo do zero, você está começando a conhecer a cultura, o lugar, a língua, então é preciso muita paciência, não dá para o nosso tempo de tudo muito acelerado, a pessoa ter a expectativa de que muito rapidamente, seja menos de 1 ano ou 2, ela já vai estar mais adaptada. Eu diria que provavelmente, né, como é que foi esse seu tempo lá em Portugal, Steven? Porque eu diria talvez que 1, 2 anos é um tempo mínimo para você, assim, agora eu já sei onde estou, já entendo um pouco da cultura, já consigo me virar sozinho, já estou um pouco mais encadeado no trabalho. Pronto, já começo a ter algumas pessoas que são referências, que talvez não sejam amigos ainda, mas já são algumas pessoas que são referências para mim. Mas o que você diria da sua experiência também? Portanto, é muito parecido com aquilo que o Abraão disse, que no princípio foi difícil, porque não conheço ninguém, e depois, pronto, de ganhar amizades, os caminhos começam a abrir. Mas, por exemplo, para nós, indo ao restaurante pedir um prato, foi bastante complicado. E ficamos enganados quantas vezes. E fomos obrigados a comer coisas que desconhecemos. Mas foi uma coisa que insistimos em sair, não é? Esse quebrou, portanto, e aprendemos muita coisa. E também ganhamos amizades através das falhas e os erros que a gente cometia. Mas, pronto, temos de olhar assim, somos bebês, que estamos a aprender. Também outra coisa que nota que, pronto, quando fomos a Portugal, descobrimos um país mais sociável, é um produto de clima. Chegamos lá em junho e, portanto, até setembro, outubro, toda a gente andou na rua, não é? Até as tantas horas da noite, porque a vida é vivida mais fora da casa. Então, a gente tem mais contactos num país como Portugal, a Espanha, não é? Ou a África. Mas, pronto, cá na Irlanda é diferente. O clima obriga a pessoa a passar mais tempo em casa e, portanto, essa isola a pessoa mais. E a pessoa tem que lutar contra aquela tentação de ficar preso em casa, não é? E descobrimos que em Portugal foi mais fácil ganhar uma convivência maior e mais rica lá, devido ao clima. Mas levou tempo, foi 1 ano e tal até aprender a língua. Depois foram 2 anos, talvez, para entender a cultura, como pessoas funcionam na sociedade. E depois o resto é belíssimo, não é? Muito bem. Mas também acho outra coisa que é importante nisto tudo, é que, para mim, quando enfrento a ansiedade e quando penso na minha história, indo para Portugal, voltando para a Irlanda, são fases de mudança na vida. E olhando para trás, uma coisa que serviu como âncora para mim, de uma forma pessoal e para a minha família, foi o fato que senti que Deus tinha um plano para mim, não é? E que Ele estava em controle da minha vida. E quando eu fiquei com medo ou ansiedade e senti-me vulnerável, descobri que, pronto, tinha esse recurso espiritual em que, pronto, podia confiar em Deus e, portanto, descobri em Deus uma solução ou, portanto, uma força e também sentir que, pronto, Ele tinha uma vontade pessoal para mim e, portanto, esse deu-me liberdade de ir para frente confiante que Ele poderia me capacitar
para enfrentar esses dilemas que achei choques para mim. Sim, sim. Eu poderia dizer que para mim é parecido também. Eu, quando passo por situações assim, como eu estava falando, né, eu até quis voltar aqui para lembrar, né, quando ele fala a antecipação do perigo, do desconhecido, do estranho, para mim, a minha relação com Deus também é muito importante nesse momento, porque é simplesmente lembrar que existe alguém que, por mais que a situação para mim possa ser uma situação de perigo, possa ser uma situação desconhecida, possa ser uma situação que é estranha para mim, é alguém que conhece todas as coisas. Então, que para ele essa situação não é estranha, não é uma situação desconhecida e não é uma situação de perigo verdadeiro para ele, porque também ele é poderoso para tudo. Então, obviamente, né, só saber isso não é suficiente, mas o fato de eu ter uma confiança, né, de que eu tenho um Deus que é assim, isso me ajuda, simplesmente trazer isso à minha memória, né, relembrar isso, me ajuda a acalmar essa ansiedade, né, entendendo que tem alguém que cuida de mim e que esse perigo não é tão perigo assim, esse desconhecido e esse estranho não são tão desconhecidos e estranhos assim. E assim, porque sobre a ansiedade, sendo do seu país para outra nação, é ser corajoso, não é? Sim. Assim, porque na vida às vezes devemos andar com coragem, força e alegria em todos os passos, noite e dia, vendo as pessoas e também ficar aberto com as pessoas para conhecer uns aos outros mais e mais assim, porque na vida vamos encontrar sofrimentos, dificuldade, mas quem já tem a decisão de sair de terra natal indo para outra nação, eu vou lhe dizer como Marcos e eu e também alguém que está me acompanhando, porque Steven está na terra natal dele. Voltou. Ele já voltou. Sim, mas quem já saiu da terra natal, está vivendo na Irlanda, ou fala português, mas está fora do seu país, é muito coragem. Sim. É muito coragem mesmo para sair e viver noutra nação. E depois também é só ficar com coragem, força e alegria para enfrentar todas as situações que vamos enfrentar na vida. Sim, porque, de fato, há situações que nós não podemos controlar mesmo. É verdade. E acho que a maturidade na vida nos dá isso, né? Nós entendermos que há situações que nós não vamos poder controlar e estar tudo bem com isso, né? Então, eu acho que é importante a gente saber isso. Assim, há situações que eu não vou conseguir controlar, que eu não sei, que são desconhecidas, e está tudo bem. Agora, eu só tenho como saber que está tudo bem se eu confio, como eu falei, se eu confio que há alguma coisa ou alguém que está a trabalhar ali a tentar me ajudar de alguma forma. E eu acredito nisso, e como o Abraão falou, né, eu creio que o Steven também disse, né, da experiência dele, e eu creio que realmente é só mesmo tendo um relacionamento com Deus e que crendo em Deus dessa maneira, que isso nos ajuda muito a passar por essas situações e diante dessa ansiedade, dessas incertezas, a gente conseguir seguir em frente, né? Batalhando e seguindo a nossa vida. Sim, porque Deus é forte e também Ele é fiel para nos acompanhar. Ele nunca deixará filhos e filhas dele andando na escuridão sem ter presença dele. No todo sítio, quando andaremos com Ele mais e mais e vamos ver mão dele na nossa vida, andando na terra estrangeira, porque Deus disse ao povo de Israel que estava na Babilônia para orai-vos para aquela nação, porque se essa nação tem paz, vocês também viverão pela paz dessa nação. E depois eu vou orar para a Irlanda, Steven vai orar e também Marcos vai fazer. Mesma coisa para viver na paz de Irlanda e também andando com alma tão alegre, com confiança. Sim. Nós temos um vídeo, Steven, com uma breve reflexão sobre este assunto. Podemos colocar o vídeo agora? Exatamente.
Lancem sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Eu gosto muito desse texto de Pedro, porque quando ele diz lancem sobre ele, e ele, no caso, é Jesus, a sua ansiedade, eu imagino alguém que vem carregando um peso há muito tempo e encontra um lugar apropriado para arremessar para fora dos seus ombros essa carga tão pesada. E não é exatamente isso que é a ansiedade? Um peso que a gente carrega em vão, porque a ansiedade em si não traz consigo nenhuma solução. Quando o texto fala lancem sobre Jesus, é porque Jesus é sábio o suficiente para lidar com qualquer problema que nós temos. Então ele vai dar a solução apropriada. Quando eu e você deixamos o nosso peso, a nossa ansiedade diante da cruz de Jesus, esse fardo deixa de ser nosso e passa a ser dele. Ele passa a cuidar desse peso para nós. As nossas emoções em ordem, o nosso sono tranquilo e o nosso coração em paz são prioridades para Jesus. Por isso aqui em Mateus 11:28 ele fez um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você pode atender hoje esse convite. Esse convite é de Jesus para você. Sentir o alívio que é deixar a sua ansiedade e todas as suas preocupações na mão daquele que é poderoso para resolver qualquer problema e experimentar imediatamente descanso para a sua alma. Então, meus amigos, chegamos ao fim do nosso programa, quase, e quero agradecer a vossa companhia conosco hoje. A ansiedade, sim, é uma realidade, há soluções, há uma forma de encarar este inimigo do nosso espírito, e espero que encontrem, portanto, a capacidade de encarar a vida, mas também confiar num Deus que cuida de si, que ultrapassa qualquer fronteira que existe na sua vida. Abraão? E assim, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele sempre vai nos guardar, Ele vai nos suportar dia e noite, porque Ele é a nossa força. Para mim, às vezes, eu sempre posso dizer que Deus é presente na vida de cada um de nós. Aqueles que têm aliança com Ele, Ele sempre continua a ser fiel também à palavra dEle, para nos guardar e suportar, porque toda coisa trabalha para bem daqueles que... Amam a Deus. É verdade, sim. Amém, muito bem. Eu gosto muito de lembrar assim aqui, este para mim é muito mais do que um convite meu, não sou eu a dizer, apesar de eu ter dito isso ainda agora, a maneira como eu faço e que eu disse que funciona para mim, mas muito mais do que isso, né? Eu gosto muito desse último versículo bíblico que foi lido no vídeo que nós colocamos, que diz que Jesus faz um convite, né? Jesus mesmo faz esse convite, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Esse convite vem dele, não sou eu, nem o Steven, nem o Abraão, a dizer, vá certo. A Jesus, porque ele vai te ajudar. A verdade é que, ainda que eu dissesse isso, você poderia realmente duvidar, porque, pronto, eu sou homem, sou falho, e você poderia ficar pensando, olha, mas qual é a intenção dele, o que ele espera com isso, ou deseja com isso. Mas é um convite de Jesus mesmo. Se você fala português, você provavelmente tem uma Bíblia na sua casa. É verdade, sim. Porque por conta da cultura, né, portuguesa, que tem uma grande influência da religião cristã. Então você provavelmente tem uma Bíblia em sua casa, e se você abrir no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, o versículo 28 e 29, você vai ler exatamente essas palavras que foram ditas. E é um convite de Jesus. Então, muito mais do que ser um convite ou um conselho meu, ou do Abraão, ou do Steven, é um convite de Jesus. Então, a sua resposta não precisa ser para mim, nem para Abraão, nem para o Steven, mas precisa ser para Jesus, que está hoje, nesse momento, fazendo um convite para você. Qual que vai ser a sua resposta? Você vai continuar com a sua ansiedade ou vai lançar sobre ele a sua ansiedade e levar o fardo dele, que é leve? Muito bem. Muito obrigado. Yeah. Foi muito bom, eu gostei muito. Muito bom. Olha, foi o primeiro programa. Sim, foi. Espero que tenham muitos outros. Haverá mais. Com mais pessoas, possamos trazer aqui também mais algumas pessoas. E foi um prazer estar com vocês aqui hoje para mim. Eu também.
sinto muito alegre sobre isso. Muito bem.